saída será então da seleção brasileira. Nós vamos para os 30 primeiros minutos de jogo. Tá aí no detalhe o Bergman, que esperamos, né, que hoje não tenha uma manhã tão iluminada como na partida contra a Argentina. Vamos pro jogo então. Bola já em jogo, em movimento. Vamos lá pro duelo. Começando aí a primeira etapa de jogo lá na Orlen Arena, né, em Płock, que recebe os jogos da seleção brasileira. São 4 locais aí na Polônia recebendo as partidas. E vamos então para a primeira movimentação. Seleção brasileira já tentando o seu primeiro ataque. É a movimentação do Bertoldo. Parece ali o alemão, tenta fazer a ultrapassagem. Movimentação da seleção brasileira para o primeiro tiro, para abrir bem o placar, para fazer 1-0. O alemão ali para colocar a seleção brasileira na frente. O Brasil que vem para essa partida com uma mudança, né? Começa o Maia no gol, não começou a SAF, que tinha iniciado a partida contra a Hungria. E o Brasil, né, depois da estreia contra a Hungria, né, chegou um dia antes da competição, dos primeiros jogos. Então agora está mais ambientado, já 3 dias de Polônia, o fuso já vai embora, já está aclimatado com a competição. Então o Brasil, né, precisa colocar todo esse ritmo aí na sua partida. Já começa muito bem com um gol do nosso queridíssimo alemão. E vem pro segundo ataque, bom ataque ali do Bertoldo. Jogada rápida da seleção brasileira para fazer 2-0, resposta da Áustria, fica ali no Maia, no meio do caminho, boa defesa do goleiro brasileiro. O Brasil inicia muito bem a partida, né? 2 ataques, um gol de contra-ataque ali do Bertoldo, né? No espaço difícil da quadra, no espaço ali entre primeiro e segundo defensores. Bertoldo, que foi o destaque da seleção brasileira no primeiro jogo, né? Com 5 gols. E a gente falou muito do goleirão da Áustria, o Bergman, mas a gente também precisa ficar de olho no número 7, o Nico Sager, e também no número 9, o Félix, que eu não vou me aventurar em falar o sobrenome dele para vocês, mas o camisa número 9 e o camisa número 7 da equipe da Áustria foram os destaques ofensivos da equipe da Áustria na primeira partida contra a Argentina. Félix, é esse daí, que recebe a bola, já sai trabalhando. Rudnick recebe pelo meio, vem pro tiro para colocar o primeiro aí na conta da Áustria. Descontar o placar nesse comecinho de jogo. Com a bola de vantagem aí para a seleção brasileira, falta marcada. Mas começa bem a seleção brasileira. A torcida da Áustria faz barulho lá no ginásio. Cantando, comparecendo. A seleção brasileira é quem vai articular a jogada mais uma vez. Sempre passando ali pelo alemão. Tenta encarar a marcação. Aí não saiu muito forte o tiro ali do mineiro. Dá o contra-ataque para a Áustria, que tenta rápido com o Félix. Ficou ali na marcação e sofreu a falta. Eu falei que o Brasil começou o jogo com uma alteração só, né, do Maia no gol, mas a gente também tem uma alteração ofensiva, né? Começa esse aí que faz a falta agora, o Juan Drogba, ele também começa atacando. No primeiro jogo o Renan começou atacando, o Brasil faz uma troca de defesa para ataque, uma troca ofensiva, entra o alemão e sai o Renan. Trabalha a bola a equipe da Áustria. Rudnick, bola na ponta para vir e deixar tudo igual. Aí o Moser, camisa número 20 da Áustria, para empatar o jogo, 2-2. Brasil, a tentativa mais uma vez, a bola escapou ali da mão do alemão, falta tá marcada. Sempre jogo de muita concentração contra a seleção austríaca. Aí o alemão recebendo, trabalhando pelo meio, tenta furar a marcação, a seleção brasileira. Ameaçou por ali, o alemão fica com ela, trabalha mais uma vez com o mineiro. E aí aparece o Bergman, não encaixa o ataque da seleção brasileira. E aí no contra-ataque, que bola, que bola. Ele que o Diogo já falou, né? Tem que ficar de olho no Félix, colocando a Áustria na frente.
o armador central da equipe da Áustria, um jogador muito comprido, belo chute em apoio agora do Félix. A bola entrou, hein? E gol. Gol do Brasil. Gol do Bertoldo. Boa, 3-3. E aí a Áustria responde muito rápido com Gabriel Koffler. Jogo pegado. Lá e cá. É jogo de muita transição, né? Hoje o handball moderno é jogado dessa maneira, né? Com pouquíssimos ataques posicionados e muita transição. Então a Áustria tomou o gol, dá o tiro de saída rápido. Não é necessário que a equipe defensiva esteja no seu campo para o árbitro autorizar o tiro de saída. Basta que a equipe que vá atacar posicione no centro da quadra e esteja no seu campo defensivo para poder atacar. Então a Áustria se aproveita aí dos tiros de saída rápida. Mas vem o Brasil para um belo tiro para colocar tudo igual na conta. Camisa número 28, Mineiro. E a resposta sempre da Áustria é rápida, né? Resposta muito rápida com o Koffler, mais uma vez marcando o seu segundo gol na partida, o camisa número 10. O Brasil precisa ajustar o retorno defensivo, né? Não baixar tanto para a linha. Os jogadores austríacos estão chegando com muita intensidade, chutando de longa distância. Então o Brasil precisa ajustar esse retorno defensivo, não voltar tão para a linha de 6 metros, que é essa linha aí contínua, a linha de 6 metros, que é a área do handball. Aí Bertoldo trabalhando com o alemão, Bertoldo recebe, faz a distribuição, quase que o passe errado ali. Uma cochilada da seleção brasileira. Recebendo o alemão. Tenta entrar, vem a bola de ponta, só que não consegue converter em gol o Perin. Entrou no espaço bem apertado ali o Perin, né? É um grande finalizador. Que golaço agora do Koffler. Golaço de novo dele, do Koffler. Gabriel Koffler. Terceiro gol dele na partida, abrindo 2 bolas de vantagem para a seleção austríaca. Esse golaço do Koffler, ele me interrompeu falando do Perin, né? Que entrou no espaço, né, apertado ali, com pouquíssimo ângulo, pegou a bola um pouco parado. É um jogador que tem uma ótima finalização, muito recurso, um dos melhores jogadores da seleção brasileira, mas acabou desperdiçando o ataque do Brasil. Vamos lá, Brasil, para entrar em jogo ainda, alemão. Faz a distribuição, voltou com ele, tentou por baixo. Marcação ali acabou bloqueando, saiu fraco o tiro e aí reorganiza então a Áustria para sair para o jogo. A Áustria que abre 2 gols de vantagem. Na verdade, o alemão acabou sendo bloqueado pelo Rudnick, numa bela ação defensiva. O alemão tem um bom chute em apoio na lateral. A gente chama de chute em apoio, esse chute que o atleta não salta, né? Ele está com os pés no solo. Mas o Rudnick achou o braço do alemão, fez um bloqueio. Posse de bola para a Áustria, que pode abrir agora 3 gols de vantagem no placar. Aí o Félix com o Rudnick. Vai fazendo a transição, vem o Félix de novo, tentou a infiltração no meio dos 2 marcadores ali brasileiros. Acabou sendo bloqueado. O Bertoldo era um dos que estavam ali na marcação. Como ele tenta, né, passar entre os 2, ficou bloqueado. E a posse de bola ali com a Áustria. Vivi, eu vou te falar que esse lance aí, no Mundial Júnior a gente não tem o VAR, né? Já nas competições adultas, né, internacionais, a gente já vê aí o uso do VAR. E a gente teve aí no último final de semana a EHF Champions League, o Final Four da EHF Champions League, que é a maior competição de clubes do mundo. E a gente viu muitos lances sendo punidos com desqualificação, cartão vermelho no handball, com lances assim, mesmo que involuntários, pegando no rosto. Então, se tivesse aí o VAR no handball, provavelmente essa bola do Bertoldo aí seria passível de desqualificação. Isso é sempre bom ficar atento. E aí abre mais uma bola de vantagem a Áustria, indo para 7-4 na jogada e baita defesa do Bergman, hein? Aparecendo mais uma vez. Por isso que ele comemora uma grande defesa. A gente falou, né, no início já da nossa transmissão. Olha a defesa que ele faz ali para cima do Perin, evitando o gol da seleção brasileira. E comemora muito, tem que comemorar uma baita defesa aí do Bergman. Terceira defesa do Bergman, defesaça em cima do Perin. O Perin saltou muito bem, com bastante ângulo, mas levou a pior na frente do goleirão austríaco. E vem a Áustria mais uma vez para trabalhar essa bola. Bola de meio, mais uma falta marcada. Quem estava ali na marcação era o Renan Pinheiro. Marcação para cima do Bud. E a Áustria tem a chance de trabalhar mais uma vez para tentar abrir mais uma vantagem. É o que faz o Rudnick, marcando seu segundo gol na partida.
A gente vai chegando aí quase na marca dos 10 minutos da primeira etapa de jogo. Golaço da equipe da Áustria. Tempo técnico do Brasil para o jogo, a equipe brasileira. O Brasil precisa ter um pouco mais de profundidade defensiva, né? Então, precisa os jogadores saírem da linha de 6 metros para tocar, chocar com os jogadores da Áustria, que não tem muita distância, né, para eles. Arremessando de muito longe, o Brasil precisa melhorar a profundidade. Vamos ouvir o treinador brasileiro. O ponta entra lá, chuta a bola no chão do goleiro, onde ele é bom, meia altura para baixo. É um chute rápido de longo. O cara já tá aqui orientado, ficar dando 2 tempos no cara. Profundidade para jogar esse 1 contra 1. Tava muito próximo dele aqui, Emerson. Tomou um passe, o cara chutou livre. A outra não chegou para ajuda, a outra o Drogba não chegou para ajuda. Ajuda próxima e ímpar para impedir continuidade. Onde é prioridade? O central vai jogar aqui, Drogba, tá na linha. Fica difícil ajudar. Ei, joga uma bola de Itália com permuta pro Gabriel atacar 1 contra 1. E o treinador brasileiro falando exatamente isso que eu citava, né? A profundidade e as ajudas defensivas. Se deixar o jogador no contra 1, dificilmente o defensor brasileiro vai conseguir parar o austríaco. Então precisa das ajudas estar prontas, próximas, para poder parar o jogo e interromper a continuidade. E a profundidade defensiva, né? Se a gente esperar na linha os jogadores austríacos, tem muita qualidade no chute de longa distância. Então a gente precisa ajustar essa profundidade. No ataque ele pede uma ação aí de Itália, né? A gente costuma falar nomes que as seleções utilizam algumas ações para poder replicar ela. Então vamos ver aí qual que é essa ação da seleção brasileira. São 4 gols de vantagem aí da seleção austríaca. Posse de bola do Brasil para trabalhar. Vamos lá, Brasil, para colocar mais um ali. Falta marcada. Marcação do Félix. E aí vem o Brasil para o trabalho. Tiro de longa distância para descontar. Para colocar o Brasil aí no jogo. Gabriel Souza. O Gabriel Souza. Só que olha como a Áustria responde rápido demais, né? Melechnik para fazer mais um. Também o segundo gol dele na partida. A resposta da Áustria, né, Diogo? Ela acaba sendo muito rápida, né? Muito rápido, jogando. Voltar a atenção rápida. Jogando em transição, muito bem a seleção austríaca. Eu ia falar sobre o Gabriel, o golaço. Gabriel, jogador da equipe de Sorocaba. Atuou muito bem contra a Hungria, entra muito bem na partida agora, mas a Áustria não deixou nem eu completar o comentário, já faz um golaço, uma bela assistência do seu ponta direita pro pivôzão lá, que faz o seu segundo gol, o Melechnik. Aí o Brasil para trabalhar, tentando bola de meio, falta marcada, falta para a seleção brasileira, bloqueio feito ali pelo Bud, para cima do Gabriel Souza mais uma vez. Brasil fazendo suas trocas também aí dos jogadores em quadra. Mais um bloqueio feito. A bola fica nas mãos ali do Bergman. E olha como sai rápido no contra-ataque para um golaço ali do Bon. Para abrir 5 bolas de vantagem. Primeiro gol dele é o Marbon. Primeiro gol na partida da Áustria. Justamente naquilo que a gente tinha acabado de falar, né? Olha a bola que coloca o Bergman, deixando ali na condição perfeita para finalização. É ação clássica defensiva agora, né? O bloqueio funcionou, amorteceu para o goleiro pegou, olhou lá para o seu ponto esquerdo bom, belo passe também do Bergman. E aí a Áustria abre 5 gols na frente da seleção brasileira. Seleção brasileira tentando mais uma vez, mas a marcação também austríaca bem encaixadinha, né? Melechnik é quem estava por ali agora. Aí o Brasil para reorganizar a jogada. Passando pelo Bertoldo. Distribuição, volta com ele. Bola de ponta no travessão. Não entra a bola da seleção brasileira. E toma contra-ataque da Áustria. Para colocar mais um na conta, o Moser. Segundo gol dele na partida, levando a Áustria. Abriu uma boa vantagem, 11-5, com 13 minutos de bola rolando nessa primeira etapa, Diogo. O Brasil está com dificuldade de atacar e quando acha os espaços acaba parando no Bergman, né? E o que é o pior, o retorno defensivo. Então a gente precisa ajustar também o retorno defensivo. Às vezes a gente tá perdendo o jogo e acha que o problema é defensivo. Na verdade, o problema do Brasil está sendo o ataque. E aí a gente está sofrendo com transições da equipe da Áustria. Brasil não consegue converter mais uma vez seu ataque, o jogo já está paralisado, né? A arbitragem vai pedir para voltar
a bola lá com o Bergman. Agora sim já coloca com o Félix e sai para o trabalho mais uma vez a seleção austríaca. Trabalhando ali com o Rudnick. Ele volta com o Félix. Félix fazendo sempre aí a organização, né? O central pelo lado da Áustria. Tentou ali a infiltração. Falta já estava marcada. Competição para você que está chegando no Band Esportes, que acontece na Polônia. Aliás, é a primeira vez, né, que a Federação Polonesa está organizando, né, está responsável pela organização desse Mundial. Ali tentou mais uma vez o Bud. Acabou sofrendo a falta, tinha defendido o Maia. A jogada rápida mais uma vez. A seleção brasileira acabou escapando ali, né, do Gabriel Souza, não conseguiu o domínio. E aí a Áustria para fazer mais um gol, para abrir para 12 a vantagem. Mais uma vez o Félix. O segundo gol do Félix da mesma maneira, né? Chute em apoio na lateral. Chute que é muito difícil para o goleiro. O defensor precisa colocar o seu tronco no braço do defensor, do atacante, tentar achar o braço dele também com o seu próprio braço, porque quando a bola passa na linha de cintura do defensor é muito difícil para o goleiro fazer essa defesa. Então a Áustria aí vai ficando com muita tranquilidade no placar já nesse primeiro tempo. E a gente viu, inclusive, ainda há pouco, né, dos 5 últimos ataques das duas seleções, a Áustria converteu todos e o Brasil converteu apenas um. O Brasil insiste nas situações de querer lançar bolas de 9 metros no meio da defesa austríaca, que é o lugar mais alto da defesa, né? Dois jogadores muito grandes, o Mosling e também o Rudnick defendem ali naquele setor. Tem o Félix também, que é um jogador muito alto, então a gente precisa tentar explorar talvez um jogo com pivô, talvez um jogo pro lado exterior, né, para a parte exterior da quadra, para a gente poder conseguir efetuar os nossos lançamentos e fazer o Bergman trabalhar. E olha que golaço do Félix, hein? Como ele consegue se encaixar ali, veloz, o camisa número 9, para fazer mais um dele e um baita golaço ali para cima do Maia. O Brasil que muda o seu sistema defensivo agora, né? Coloca um 5-1. Né? Coloca o 5-1, né, com o Kelvin ali de avançado, jogador mais avançado, para poder tentar parar a equipe da Áustria. A seleção brasileira tentando converter, depois de um tempo consegue fazer o gol ali, o Gabriel Souza. Segundo gol dele na partida. Mas a vantagem da Áustria permanece boa para mais um gol, aparecendo ali de novo o Moser. É o terceiro gol dele aí na partida pelo lado da Áustria. Áustria que vai abrindo e ampliando a vantagem. E como tá jogando bola a Áustria, né? Toma o gol, não se incomoda com esse gol que sofreu, dá o tiro de saída rápido. O Brasil acaba fazendo suas trocas, do meu ponto de vista, de maneira errada, né? Porque a gente tá tendo uma troca defensiva. Só que pro retorno defensivo, dependendo do que a outra equipe tá fazendo, a gente não pode ir pro banco para trocar. A gente precisa retornar e tentar defender da maneira que dá. Então o Renan chegando atrasado, né? Os jogadores que estão entrando só para defender chegando atrasado. E a Áustria vai se aproveitando disso. A Áustria, inclusive, que no início da nossa transmissão, o Diogo falou aqui, né? Que ficou um tempo sem conseguir participar do Mundial, né? Voltou a participar e depois de... Pela primeira vez depois de 1997, né? Foram 28 anos de espera para voltar para a competição. As fases classificatórias europeias, elas são muito duras, né? São muitas equipes que são qualificadas para poder talvez jogar o Campeonato Mundial. Então, às vezes, equipes como essa da Áustria ficam um longo período fora, mas a gente vê quando chega no Campeonato Mundial muito competente, né? Um time muito competente. Então, às vezes, a gente vê algumas seleções fora dessas competições mundiais, mas que ali no continente, na Europa, jogam muito bem, né? A própria Áustria ficou em 6º lugar no último europeu. Então, é muito difícil a qualificação para o Mundial na zona europeia. Trabalha a Áustria mais uma vez na belíssima jogada e no belíssimo gol do Bud. Primeiro gol dele na partida. São 8 bolas de diferença aí para a seleção brasileira, que tentou a distribuição ali na ponta, mas já estava sendo marcada a falta. Falta para o Brasil em cima do Bertoldo. Trabalha com o alemão. Bertoldo recebe mais uma vez, distribui lá pelo lado esquerdo. O Brasil precisa aí da estratégia para furar a marcação da Áustria. Tenta abrir espaço. Alemão.
Bola de canto que não funciona mais uma vez, e aí perde mais um ataque a seleção brasileira. E a Áustria tem a chance de ampliar um pouco mais o placar. O Brasil tenta, a segunda vez que o Brasil tenta uma ação que o pivô fica aberto aqui, né? Quase que como um jogador de primeira linha, né? Acredito que essa seja a ação Itália aí que o treinador do Brasil pediu. Mas, na minha opinião, o Brasil poderia tentar explorar mais o jogo de 2 contra 2 com o pivô, porque tá sofrendo muitos bloqueios. Mais um gol aí do número 23 do Bud. Bud anotando o segundo gol dele da partida. A transição rápida da seleção austríaca, dessa vez ali não deu pro Asaf. E me preocupa muito a situação do Renan, né? A segunda bola que o Renan toma um contra um muito fácil, né? O Renan, que é um jogador que é o capitão da equipe, que teve presente com a seleção nacional, com a seleção principal no Mundial, na histórica 7ª colocação no Campeonato Mundial em janeiro, e não vem bem na partida aqui, né? Levando ações de um contra um na parte defensiva, que é o seu forte. Boa bola de ponta para bom, gol da seleção brasileira, para anotar ali. Camisa número 7, o Kelvin Barros. Diminuiu um pouco a desvantagem da seleção brasileira, agora conseguiu encaixar a bola de ponta, né? E aí ficou tranquilo ali para conseguir vencer o Bergman no gol. Grande finalização do Kelvin, a gente vê, né, como eu citei antes, o Brasil mudou a sua defesa para um 5-1, a gente vê o Kelvin ali, ó, na situação de avançado, né, jogador com maior profundidade, e o Renan fazendo ali o centro da defesa de terceiro defensor. Aí o Félix recupera, trabalha pela seleção austríaca, faz bem a distribuição no chute belíssimo ali do Mostil. Foi um golaço do Mostil agora, mas metade do gol se pode dar para o Félix. Uma bela ação de cruzamento, né? Conseguiu deslocar o Kelvin, e o Mostil só teve que arremessar no gol. E na sequência o Mineiro já faz mais um gol, o terceiro gol dele da partida. Aliás, o Félix está fazendo uma partidaça até aqui, né? E a falta marcada, falta um pouco mais dura da seleção brasileira, se lamentou ali o Mineiro. Falta marcada contra a seleção brasileira, 17-9 no placar, na marca dos 20 minutos. 2 minutos para o Mineiro. Aí. E punição de 2 minutos para o Mineiro. Desculpa eu te interromper. Imagina. Ó, como ele chega ali atrasado, acerta o rosto. Ele nem chega atrasado, né? O Koffler veio tão rápido, tão forte, que o Mineiro não consegue se mexer. E aí acaba acertando o rosto. E aí o Brasil agora vai ficar por 2 minutos com um jogador a menos. O que é uma grande desvantagem para a seleção brasileira. Você está vendo o reloginho aí à esquerda da sua tela, que vai contar esse tempo de 2 minutos. Enquanto isso, a Áustria é quem trabalha. Com ele aí o Félix, que está fazendo um estrago por enquanto aí contra a seleção brasileira. Bola com ele, boa distribuição para vir a bola de meio mais uma vez. Gol do Gabriel Koffler. 4º gol, inclusive, dele já na partida, convertendo, né, todos os lances dele, né? De 4 tentativas, 4 gols pro camisa número 10. O Brasil realmente não tá num bom dia, né? Setor ofensivo não funciona, setor defensivo não funciona. Então aquele famoso dia que tudo dá certo pros caras e o Brasil não consegue, né, se remontar. Então tomar 18 gols em 20 minutos, isso mostra que o nosso ataque está inoperante, que a Áustria corre muito, mas que também a nossa defesa precisa ser ajustada para que a gente possa defender a Áustria e também sair em transição. Aí o Brasil trabalhando, o Brasil com um homem a menos, né? Por isso que aparece ali também o gol vazio, né, do Brasil, porque aí ele tem a opção dos jogadores todos ali na linha. Então, quando o Brasil tá no ataque, o gol tá vazio, tá sem goleiro, o que acaba sendo até um risco também para a seleção brasileira. Perfeito. Você vê ali que o alemão já passa a bola e já vai para a troca, né? Porque a arbitragem também já vai sinalizar o jogo passivo. E aí mais uma defesa do Bergman. Mais um contra-ataque que o Brasil, mais um ataque que o Brasil não consegue converter. 18-9 no placar. Vai vivendo uma primeira etapa difícil a seleção brasileira. Lembrando, né, pro pessoal que está chegando agora no Band Esportes, que essa é a segunda partida da seleção brasileira. O Brasil perdeu a sua primeira partida, então pro Brasil o interessante é vitória, o importante é vitória hoje, vitória amanhã contra a Argentina, ou pelo menos um empate hoje para ainda sonhar com a possibilidade. Mas está pegando uma pedreira aí pelo caminho, hein, Diogo? O Brasil está sofrendo muito com a Áustria, a equipe da Áustria, equipe muito competente, né? E o Brasil vem fazendo um jogo abaixo do que fez na primeira partida. Se estivesse jogando como jogou o primeiro jogo, acho que o jogo estaria mais equilibrado, mas está fazendo um jogo realmente
bem abaixo da seleção brasileira. E aí o Mostil convertendo, né, o tiro de 7 metros. Primeiro da partida, inclusive, com 22 minutos. E abrindo a vantagem da Áustria para 19-9. Vai ficando bem atrás do Brasil no placar nessa primeira etapa. Fazendo a troca de passes. Tenta o passe pelo meio na belíssima jogada para conseguir converter ali o Piper. O Brasil talvez o seu primeiro ataque mais consciente, né? Com tranquilidade, esperou o encaixe do Piper ali depois de uma ação de X, que a gente chama, né? Que o pivô sai da sua área ali, né? Da sua zona de atuação, passa a bola pro pivô, encaixou o bloqueio no terceiro defensor, o Cid veio, fez um jogo de 2 contra 2, o Brasil, né, teve uma ação mais clara do que queria fazer no jogo, não lançando bolas de qualquer maneira pro gol. Aí o Brasil faz o seu primeiro ataque mais lúcido na partida. 9 bolas de diferença. Vem o trabalho da Áustria. Trabalho de ponta. E aí, golaço do Boom, convertendo o segundo dele na partida. Belíssima jogada, como ele entra com liberdade, né, pra cima da marcação. E aí fica difícil pro Asaf. Eu acho a comissão do Brasil, ele reclama, né, que a bola tenha saído ali. Não deu pra ver, o ângulo não favoreceu muito, mas estavam ali pertinho, reclamaram. Mas mais um gol da Áustria. Mas a transição de passes, a seleção brasileira. Aí o alemão tentando fazer a distribuição. Belíssima jogada para um belíssimo gol da seleção brasileira. Mais uma vez o Gabriel Souza. E aí a Áustria não dá nem tempo da gente comemorar o gol da seleção brasileira, né? Já vai lá, mais uma vez o Koffler para fazer o 5º gol dele na partida. Você vê, né? O Brasil mesmo ajustando seu ataque, fazendo 2 bons ataques nas últimas ações. A Áustria acelera o jogo e faz o seu gol. Como corre essa equipe da Áustria, uma equipe muito competente, né? Fazendo um excelente handball até aqui no jogo. E mais uma vez a gente viu, né? Dos últimos 5 ataques, todos da Áustria convertidos e da seleção brasileira apenas 1. Que vem mais uma vez, trabalhando com o alemão e já faz a distribuição. Falta marcada. Chegando na reta final aí dessa primeira etapa de jogo. E são 10 bolas de diferença da Áustria para o Brasil. O Brasil vai ter que correr atrás aí. Tentar encaixar o jogo. O alemão pressionado ali pela marcação mais uma vez do Mostil. O Brasil usando muito pouco o espaço exterior da quadra, né? Querendo, né, jogar aí, ó, exatamente esse espaço aí que eu citei, né? Esses espaços de primeiro e segundo defensor, e aí o retorno defensivo. Rapaz, belo contra-ataque ali da Áustria. E mais uma punição pro lado da seleção brasileira, né? Dessa vez o Lindoso vai ficar 2 minutos aí fora na falta cometida no contra-ataque. Porque é isso, né? O Brasil consegue encontrar o caminho do gol, só que já toma o contra-ataque muito rápido, né? A transição austríaca é muito rápida e é nesse ponto que o Brasil não tá conseguindo encaixar, não tá conseguindo voltar a marcação a tempo. Exatamente, perfeita a sua colocação. Aí mais um tiro de 7 metros para cobrar bem. Ali cobrar bem o Sager, Nico Sager. Primeiro gol dele na partida. O Diogo já até tinha falado para ficar de olho nele, né? Que em relação à partida anterior que a Áustria fez. Marcando o primeiro gol dele, levando a Áustria a 22 contra 12 da seleção brasileira. Gol não, Vivi. Golaço dele. É uma ação muito boa, um braço muito bom, ação de rosqueta no tiro de 7 metros, deslocou completamente o Maia, fazendo o 22º gol da Áustria. Aí o Cid, aí tentar a bola, a infiltração, falta já tinha sido marcada, apesar ali da defesa do Bergman, e é posse de bola da seleção brasileira. A arbitragem pegou um tiro de 7 metros aí no Cid, ó. Ah, foi verdade, foi chance aí pro Brasil descontar um pouco. Claro que tem o Bergman do outro lado. E aí o Cid na belíssima cobrança para vencer. O grandão ali, o Leon Bergman. E a gente tá revendo o lance, né? 2 ali na marcação para cima dele. E o tiro marcado e bem convertido aí pelo Cid. O Koffler chegou um pouquinho atrasado na ajuda defensiva. O Cid aproveitou o espaço e sofreu o tiro de 7 metros. E o Brasil melhorando, né, na questão aí dos 5 últimos ataques, como você viu ainda há pouco na tela, convertendo 4.
Brasil com um jogador a menos aí, tentando se virar para defender a equipe da Áustria. Aí o Nenadic para converter, tiro de longe. Boa bola do Thomas Nenadic para ampliar ainda mais a vantagem da Áustria. Lembrando que amanhã o Brasil pega a Argentina, né, para finalizar essa primeira fase da competição. Primeira fase, inclusive, que se classificam, a gente tem as equipes divididas, né, são grupos de 4 seleções e as 2 primeiras, né, Diogo, são as seleções que avançam para a próxima fase, as 2 últimas vão para, digamos assim, uma competição de consolação, né? A President's Cup é o torneio de consolação, né, para que se ajustem ali as colocações de 16º em diante, pois são 32 seleções que estão participando do Campeonato Mundial. Aí o alemão faz a distribuição com o Cid. Boa bola veio de trás e aí ficou no meio do caminho no Bergman. Brasil não conseguiu ficar com o rebote. A Áustria já trabalha. Mócio na bola de ponta. Só que dessa vez desperdiçou a oportunidade. O bom. O Brasil insiste nessas ações para o centro da quadra, né? O Brasil ele não tem jogadores com uma alta estatura, né? Jogadores que podem usar mais da sua mobilidade. Se a gente ficar querendo criar ação para chute de longa distância, a equipe da Áustria é uma equipe muito grande, né? Um centro de defesa muito pesado. A gente precisa aproveitar esse jogo exterior, criar ações para que esses espaços sejam aproveitados. A gente tem bons pontas que finalizam bem das pontas, então a gente precisa criar essas situações para conseguir enfrentar aí a defesa austríaca. Cid recebe, seleção brasileira tentando chegar, mais uma falta marcada ali pelo Jonas Koffler. Aí o Brasil sai para o trabalho mais uma vez. Tentou a bola de ponta, ficou bloqueado o Bertoldo pela marcação. Faz uma marcação muito forte também a seleção austríaca. Aí o Bertoldo faz a distribuição, vem bola de meio, fica no meio do caminho, bate ali na trave. Bergman participa também, já coloca em jogo rápido com o Mócio. Distribuição. E aí o passe errado da Áustria. Nenadic acabou errando ali. Minuto final dessa primeira etapa de jogo. 10 bolas de diferença. Seleção brasileira para tentar chegar na Áustria. 23-13. Aí o Cid veio buscar o jogo. Tenta fazer a distribuição, seleção brasileira. O alemão encarando a marcação. Ficou difícil ali pro tiro. Ele distribui, tenta a jogada lá pelo lado e perde mais uma vez a possibilidade do ataque à seleção brasileira. Finalizar os ataques sem... Acabar os nossos ataques sem finalizar no gol é muito ruim, né? Isso é péssimo. O Brasil precisa, né, como eu vou ser repetitivo aqui, precisa ajustar a sua estratégia para poder atacar a seleção austríaca. Aí o Cid já faz a distribuição com o Mineiro. Bola pelo meio, no belíssimo gol da seleção brasileira com o alemão. Conseguindo converter quando tá aí 30 minutos no relógio, encerrada a primeira etapa de jogo, né? Pro Brasil, a desvantagem aí grande, 23-14. Daqui a pouco a gente volta, né? Falando um pouquinho dessa primeira etapa de jogo e também para a segunda etapa de Brasil e Áustria pelo Mundial de Handball Sub-21 Band Esportes. Aqui o esporte está em casa. The Play no novo. Nilco Play, o novo streaming que conecta você a tudo, no seu tempo. Informação, esportes, entretenimento, música e muito mais, com a credibilidade e autoridade que você já conhece. Nilco Play é notícia, colunistas, coberturas especiais,
tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Em qualquer hora, em qualquer tela. Nilco Play é esporte, futebol, automobilismo, debate e competição. É no seu tempo. Não perca nada. Nilco Play é curadoria. O melhor das artes, dos filmes, shows exclusivos, séries e documentários premiados. Nilco Play é gastronomia, dicas, estilo de vida e viagens. Experimente o mundo na palma da sua mão. Nilco Play é agro, é natureza, é conhecer a fundo o Brasil. Na hora que você quiser, onde você quiser. Nilco Play é TV ao vivo, é streaming, é diversão para toda a família. Dê o play no novo. Nilco Play, sempre no seu tempo. Dentro de quadra, tá dando trabalho, tá trazendo dificuldade para a seleção brasileira, 23-14. E vamos então para o segundo tempo. Vamos para a segunda etapa de jogo, saída ali da seleção austríaca. Para você que está chegando agora no Band Esportes, nessa manhã de sexta-feira, feriadão emendado, né, aí pra galera, acompanhando o Mundial de Handball Sub-21 masculino, Mundial que está acontecendo na Polônia. Essa é, inclusive, a 25ª edição desse Mundial. A gente está aí na segunda rodada, né? São 3 rodadas aí nessa primeira fase. 32 seleções participantes. Essas seleções, né, estão divididas em 8 grupos de 4 seleções. E aí as 2 primeiras avançam para a próxima fase, né? Avançam para o chamado Main Round. E as outras 2 seleções vão para a President's Cup. Disputar aquele prêmio de consolação para as 2 outras equipes aí do grupo. É a 25ª edição do Mundial Júnior. O Mundial Júnior que já foi realizado no Brasil 2 vezes. Inclusive eu falei na primeira transmissão aqui, participei do Mundial Júnior do Brasil em 2003, transmitido pelo Band Esporte. Então, 22 anos depois estou aqui contando a história desse torneio. E enquanto a gente falava, você falava aí, o Brasil acabou desperdiçando um contra-ataque. Sofreu um contra-ataque, mas o Maia conseguiu fazer sua primeira defesa na partida. E vem o Brasil para tentar seu primeiro ataque nessa segunda etapa. Falta marcada. Chegou bloqueando ali o Félix. E a falta marcada para cima do Drogba. Trabalha a seleção brasileira. Aí a inversão da jogada, tentou o tiro ali de longe, o Bertoldo ficou mais uma vez no Bergman. Consegue converter a seleção brasileira, 23-14, boa vantagem da seleção austríaca. Prendeu a bola com o Koffler, saiu trabalhando, o Félix recebe mais uma vez. Já aciona o Rudnick lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez Koffler com o flex, Rudnick. Aí o Koffler, Félix tentando a infiltração, ficou bloqueado pela marcação, falta marcada. Chegada mais forte ali também na marcação da seleção brasileira. E mais uma falta marcada para cima do camisa número 9 da Áustria. Punição de 2 minutos aí para o Renan. Nosso terceiro defensor do Brasil, chegou atrasado, puxou, fez barba, cabelo e bigode ali. Correta a punição da arbitragem. E tiro de 7 metros para a Áustria. E aí, bela defesa! Apareceu bem o goleiro da seleção brasileira, o Maia. Fechou tudo ali para cima do Sager. Segunda defesa do Maia. Importante para colocar o Brasil no jogo, mas o Brasil precisa, né, fazer os seus ataques, converter os seus arremessos no ataque. E o Brasil, como você está acompanhando aí na tela, né, com um jogador a menos, suspensão ali de 2 minutos. Então, quando o Brasil está em ataque, o gol fica vazio. Por isso que você vê aí empty goal embaixo da bandeira brasileira, que tenta o ataque mais uma vez pela bola de meio, sendo bloqueado de novo o Bertoldo. Não conseguiu ali a finalização. Bloqueio feito pelo Rudnick. Aí Bertoldo. Trabalho de bola. Bola de canto pela ponta para a parte
apareceu o Bergman, bela defesa do goleiro austríaco. Aparecendo mais uma vez. É um dos desafios também da seleção brasileira aí, né? Vencer o Leon Bergman. Defesaço agora do Bergman, Perim. O Gustavinho acelerou a bola muito boa lá pro Perim, no fundo da quadra. Defesaço do goleiro austríaco. E agora o Maia também faz uma sua terceira defesa já nesse segundo tempo. Cid, do lado de lá tem o Bergman, daqui apareceu o Maia de novo. É uma belíssima defesa, a bola difícil ali do Rudnick. E o goleiro brasileiro aparecendo. Quase 4 minutos aí do segundo tempo e segue 0-0 nessa etapa. Bertoldo trabalhando com o Kaique, se aproxima o Emerson Santos. Aí o Kaique recebe mais uma vez, tenta a bola pelo meio com o Bertoldo. E mais uma falta marcada, dessa vez ali do Gabriel Koffler. Kaique na distribuição para o Emerson Santos. Volta com Kaique. Bertoldo mais uma vez, tentando a infiltração. Mas boa distribuição à seleção brasileira. O giro para cima da marcação. Irregularidade já marcada. Permanece a posse de bola com o Brasil. A arbitragem vai pedir para voltar ali, né? Brasil tentou fazer a reposição rápida, vai pedir para voltar. Bertoldo dá aquela reclamadinha ali com a arbitragem. Ele falou, poxa, eu estava posicionado. A arbitragem entendeu que ele estava com o pezinho fora da área ali, o Perim. Fora do campo de jogo. E sai a Áustria para o jogo mais uma vez, com o Koffler. Distribuição com o Félix, lá pela ponta esquerda, volta com ele. Aí o Koffler mais uma vez. Tranquiliza um pouco mais o jogo a Áustria, vantagem de 23-14. E até agora, né, são 5 minutos aí da segunda etapa, nenhuma das duas seleções conseguiu marcar gol ainda. Aí o Brasil completo. E aí a Áustria pela ponta, baita defesaça de novo. Vai aparecendo bem, se agigantando o goleiro brasileiro nessa segunda etapa de jogo, que é muito importante aí pro Brasil. Chegou no jogo Maia, defesaça agora do Maia, chutou a perna esquerda lá na gaveta, parou um dos artilheiros até aqui no Mundial, o Sager. Mas o Brasil precisa fazer os seus gols no ataque, não adianta o Maia tá bastante no jogo no segundo tempo, a gente vai conseguir converter os nossos ataques. Tem que defender e tem que fazer. Do outro lado, mais uma defesa também do Bergman. E aí os goleiros é que vão aparecendo nessa segunda etapa de jogo. Tenta trabalhar rápido a seleção austríaca. Félix, a marcação ali do Bertoldo pra cima dele. Falta a favor da Áustria. E aí o Brasil já completo mais uma vez, né? Já com todos os jogadores em quadra. Aí o Félix, distribuição com o Koffler, ficou difícil ali para finalização. Félix mais uma vez, vem na boa bola, quase que o Maia conseguiu pegar por ali, a bola acabou escapando e consegue fazer o 24º gol a seleção austríaca. Rudnick mais uma vez, marcando mais uma. E agora ali a falta marcada a favor da seleção brasileira, né? A jogada que começou com o Bertoldo. A arbitragem para, né, o jogo. Todo mundo foi para dentro da área ali, para o jogo, né, para poder retornar depois da partida. Aí trabalha o Brasil mais uma vez. Gustavinho trabalha, faz a distribuição, bola de ponta, só que não entra, não consegue a finalização. Boa jogada até do Emerson Santos, mas não conseguiu converter em gol a seleção brasileira. Aí a Áustria tenta responder, Koffler reorganiza o jogo, Rudnick com Félix, Koffler mais uma vez. Aí o Rudnick, Félix no bom passe pelo meio, no golaço. Golaço do Melechnik, fazendo mais um, levando a 25 gols a seleção austríaca. Terceiro gol dele na partida. O Brasil tenta responder rápido, baita giro ali para cima da marcação, só que já estava paralisado o lance anteriormente, então não valeu o gol.
Pivôzão grande da seleção da Áustria, o Mestre Nig lá no ataque austríaco conseguiu receber a bola com uma das mãos, bela recepção, um ataque bem construído da seleção da Áustria. O Brasil teve um pouquinho de profundidade, acharam o pivô lá e a Áustria faz o seu 25º gol. Aí o Mineiro na distribuição, bola com ele, Bertoldo tentou o passe ali pelo canto, mais uma falta marcada a favor da seleção brasileira, que vai encontrando bastante dificuldade, né? Vai pegando uma pedreira aí no caminho. Lembrando que o Brasil ainda tem uma partida amanhã, joga contra a Argentina, né? Para fechar a primeira fase. Ali mais uma defesa, só que a falta marcada e posse de bola para o Brasil. 7 metros para a seleção brasileira. O Gustavinho, na sua característica na ação de um contra um, conseguiu pela primeira vez no Campeonato Mundial ultrapassar, né, fazer o que ele tem de melhor, que é a ação de um contra um. Tiro de 7 metros que o Perim vai cobrar. Vai lá o Perim para a cobrança e converter, bater bem ali para cima do Bergman. Goleiro grandão, né? Se agigantou ali o Bergman, mas foi muito bem o Perim. A gente estava revendo ali o lance que originou o tiro de 7 metros para o Brasil descontar um pouco. São 10 bolas de diferença aí no placar. E dos últimos 5 ataques, né? Brasil convertendo 1 e a Áustria convertendo 2. Félix na distribuição. Rudnick bloqueado pela marcação. Perde a chance ali a Áustria. Consegue fazer bem a intervenção, a defesa do Brasil. Bertoldo entra na distribuição rápida. Mineiro. Aí o Bertoldo volta, vai de longe, jogou em cima do Bergman, só que o jogo está paralisado. O Brasil continua jogando, né, muito para o centro da quadra. As ações de cruzamento elas precisam ter um pouco mais de amplitude, serem mais largas. O Bertoldo poderia ter esperado um pouco mais o Gustavinho trazer a bola até aqui. O Mineiro poderia ter esperado um pouquinho mais o Gustavinho ter trazido. Então, aguentar mais esse espaço na lateral da quadra para poder atacar melhor a equipe da Áustria. Aí o Mineiro. Bertoldo acabou pegando a falta de ataque ali, a falta para cima do Gabriel Koffler. Bela ação defensiva agora do Koffler, né? Percebeu, antecipou, se colocou no espaço correto e o Bertoldo acabou cometendo falta de ataque. Aí o Brasil tentando a reposição rápida, acabou se enrolando ali no meio do caminho, só que a arbitragem pegou a irregularidade, pegou a falta do Melchinig. Brasil tenta cobrar rápido e mais uma falta marcada a favor da seleção brasileira, em cima do Bertoldo. O Brasil melhorou principalmente no setor defensivo, nas questões de defesa de goleiro principalmente, mas o ataque continua bem inoperante, né, com muita dificuldade para transpor a defesa austríaca. E difícil, né, para a seleção brasileira de quebrar essa vantagem aí de 10 pontos da Áustria, né? Tá encontrando bastante dificuldade. Mineiro mandou por cima do gol do Bergman. Se lamenta, jogador brasileiro. E aí no contra-ataque rápido, belíssimo gol do Nico Sager. Fazendo mais um para a Áustria, mais um dele na partida. E é isso, né? Isso foi o que aconteceu muito na primeira etapa. Seleção brasileira não conseguindo voltar a tempo a sua marcação. A Áustria no contra-ataque muito rápido. É péssimo o retorno defensivo agora, principalmente do Gustavinho, né? Ele que era o responsável por correr atrás do Sager, de antecipar o retorno defensivo ali no Sager. Acabou indo pro meio da quadra ali, o goleirão percebeu isso, o Bergman passou a bola pro Sager fazer mais um gol na partida. Aí mais uma tentativa do Mineiro, mais uma tentativa desperdiçada da seleção brasileira, que teve desvio por ali. Trabalha mais uma vez a seleção brasileira, Bertoldo distribui com o Mineiro, recebe mais uma vez o camisa número 5, tenta o bom passe pelo meio, giro pra cima da marcação, mas o Bergman aparecendo de novo. É difícil vencer o goleirão da Áustria. Bela ação agora do Renan, de recepção, de giro. Mas olha como é que o Bergman foi pra bola. O Renan ele foi tanto pro canto curto, né? Que acabou perdendo a possibilidade de chutar a bola no canto longo. O Bergman se tacou do jeito que deu lá pro canto curto e fez mais uma defesa do goleiro austríaco. Foi pra fechar tudo o Bergman. 38% de efetividade para ele até aqui. Inclusive na partida contra a Argentina, né? Ele chegou a 45%, né, de efetividade. Por isso que foi eleito o cara do jogo, o Bergman. Vem fazendo hoje também uma grande partida. E aí a falta marcada a favor da Áustria. Agora a arbitragem deixou barato ali pro Renan. O Renan chegou um pouquinho atrasado ali de lado, ó. O Renan, como chega agora no Koffler atrasado. Ó, chega meio de lado. Ficou barato pro Renan agora.
Seleção brasileira encontrando grande desafio. 26-15 para a Áustria. Lembrando que a seleção brasileira está jogando em Plock, né? Na Orlen Arena. São 4 cidades que recebem as partidas do Mundial de Handball Sub-21 e o Brasil jogando em Plock. Competição que acontece na Polônia, para você que está chegando agora aqui na tela do Band Esportes. Aí o Koffler acabou perdendo ali a posse de bola, desperdiça o ataque à Áustria. Oportunidade que tem a seleção brasileira de trabalhar. Aí o Bertoldo tentou encarar a marcação, boa distribuição, aparecendo agora o Bogojevic, né, que está ali no gol. Camisa número 16 da equipe da Áustria. Trocou o goleiro ali, o Emerson foi infeliz no arremesso ali, o arremesso a meia altura. O goleirão austríaco, a Áustria troca o seu goleiro, né, para dar um respiro pro Bergman também. E aí acaba fazendo mais uma defesa. E você citou o Plock, né, falou da arena, da Orlen Arena. Plock que é sede de uma das grandes equipes aí do cenário europeu, o Wisła Plock, né, sempre figura aí na Champions League, tá sempre ali, ou é campeã polonesa ou é vice-campeã polonesa, perdendo para a equipe do Kielce. Então uma excelente equipe que se reforçou muito para a próxima temporada. Tem coisa boa aí para a fanática torcida de Plock. Esse ginásio aí costuma ficar abarrotado com a sua torcida, com os azuis lá de Plock. E aí vai ter uma grande equipe nessa temporada novamente, o Wisła Plock. Aí a gente tá vendo mais uma tentativa de ataque da seleção austríaca com o Bud. A falta marcada e perde mais uma chance de ataque à Áustria. A Áustria também não tá com tanta efetividade, né? Perdendo um pouco aí os seus ataques nessa segunda etapa. Seleção brasileira tentando trabalhar, a bola de canto, veio pela ponta e tá lá dentro. Tá anotado mais um gol da seleção brasileira. Emerson Santos para descontar na belíssima jogada e conseguindo vencer ali o Bogojevic, goleiro da equipe da Áustria. Golaço agora do Emerson, né? Achou lá o canto comprido, lá a gaveta, matou a coruja que estava lá no gol da Áustria, fazendo o 16º gol do Brasil. A Áustria realmente diminuiu, né? Diminuiu o seu ritmo, né, de transição, começa a rodar os seus jogadores, porque realmente fez um primeiro tempo excelente. A Áustria se dá o luxo de agora diminuir um pouquinho o ritmo de transição. Mais uma tentativa do Bud, mais uma falta para cima dele, que é o jogador que está sendo bem acionado agora nessa segunda etapa. Aí o Mostil com o Bud mais uma vez. Se fecha a seleção brasileira. Aí tentar o trabalho na infiltração, falta marcada. Tiro de 7 metros para alto. Falta marcada ali em cima do Hoffman. Aí você tá vendo mais uma vez, quase que ficou sem camisa o Hoffman ali, né? Vai pro tiro de 7 metros o Mostil. E converte no belíssimo gol para vencer o Maia. Golaço do Mostil. Pelas minhas contas aqui, o segundo de 7 metros dele. Terceiro gol dele na partida. Aí vai trabalhar a seleção brasileira mais uma vez. O Brasil agora, eu acredito que deva querer melhorar no seu desempenho na partida. Acho que vencer a partida pela maneira que está se desenhando, da maneira que está jogando, é muito difícil. Precisa desenhar, né, já pensar talvez no jogo contra a Argentina, entender, melhorar o desempenho nessa própria partida. Mas acredito que vencer o jogo é muito difícil da maneira que está jogando, né? Tem tempo, muito tempo para isso, mas é questão de como a gente está jogando. Golaço agora do Bertoldo. Exatamente, golaço do Bertoldo, ó, de longe, para vencer dessa vez o goleirão lá, o Bogojevic. 27-17, permanecendo 10 bolas aí de diferença. O placar da Áustria para o Brasil. E ali você viu um detalhe, o André Vinícius, né, técnico da seleção brasileira, claro, aquela preocupação, sabe que o jogo é difícil, é desafiador. Como já disse o Diogo, né, é difícil voltar, recuperar esse placar. Até pela forma também como a seleção austríaca, obviamente, se comporta dentro de quadra, né? Fazendo praticamente o resultado já na primeira etapa de jogo. Aí o Hoffman. Distribuição feita, volta com ele. Vem a bola de ponta, parece bem o Maia. Baita defesa, cresceu ali pra cima do Nico Sager. Maia que entrou bem no jogo.
muito bem, excelente segundo tempo do Maia até aqui. Melhorou bastante o percentual de defesa. O problema é que o primeiro tempo foi muito abaixo, né? Os brasileiros não fizeram nenhuma defesa no primeiro tempo. Ficou muito difícil. Mas voltou agora com um bom percentual o Maia. Já com 5 defesas nesse segundo tempo. Trabalha a bola a seleção brasileira. Distribuição feita. Tenta ali o Gabriel Souza. Prefere trabalhar lá pelo lado direito. Agora sim aciona o Cid. Bola de meio. Belíssimo gol do Brasil. Para colocar mais um na conta da seleção brasileira. 27-18. Foi da onde estava ali do meio da rua Gabriel Souza. Assumir a artilharia do Brasil nesse jogo, né? O Gabriel vem jogando bem, já jogou muito bem o jogo contra a Hungria. Teve um bom desempenho aqui, né? Bons arremessos. Esse arremesso, ele tem um bom arremesso na passada, né? Então o Brasil poderia utilizar um pouquinho mais o Gabriel. Agora baixa para 9 gols, tempo técnico para a seleção da Áustria. Sie kommen da hoch. Ude, es kommt die 3 hoch. Flieg voll drüber über die Mitte. Du gehst in die tschechische, okay? Das heißt, du kannst noch mit hinten aufbauen. Check, alles klar? Sperre nach außen bei der 2, Flügel fertig spielen. Wenn sie nicht hochgehen, dann geht es ganz normal auf Jugend 4. Okay? Aí o Michael Draka, né, o técnico da Áustria, para tentar reorganizar um pouco. A Áustria abriu a boa vantagem na primeira etapa de jogo. Claro que, como o Diogo já colocou aqui pra gente também, né, voltou com um ritmo um pouco mais abaixo, mais devagar, até pela vantagem também que conseguiu já abrir no placar. Mas aí são detalhes também que o Michael tenta ali ajustar, até porque a Áustria, a gente viu ainda há pouco que dos últimos ataques não conseguiu aproveitar tão bem os últimos ataques ali no gol da seleção brasileira. E baixa intensidade não quer dizer que não quer jogar, né? Porque baixar a intensidade porque eles fizeram no primeiro tempo é uma boa intensidade ainda, porque foi uma coisa muito maluca que eles fizeram no primeiro tempo. A questão da transição, né? De tomar gol e sair em transição. Fazer 23 gols no primeiro tempo não é tarefa muito simples, não. Bud, boa distribuição, vem bola de ponta, aparecendo o Maia de novo. Tá difícil passar ali pelo Maia nessa segunda etapa. Aí o Gabriel para trabalhar de longe, só que ficou no meio do caminho no Bogojevic. E já sai rápida essa transição aí que a gente estava falando, transição rápida, só que a Áustria desperdiça mais uma vez. A Áustria, né, quando tem a possibilidade, corre, né, não desperdiça. E agora, na verdade, foi um pecado esse gol não ter entrado. Para quem gosta de handball, essa bola não ter entrado. Porque olha o que o Sager fez. Olha como ele tira o peso da bola, ela passa pertinho lá da trave. Sorte a nossa do Brasil, mas para quem é amante de handball ia ver um golaço acontecendo. Trabalha a seleção brasileira. Aí o Kaique recebe, faz a distribuição com o Cid. Brasil sem goleiro agora, Vivi, atacando com 7 jogadores. Vem pra cima o Brasil e desperdiça, a bola bate ali na trave na finalização do Lindoso. Fez uma belíssima jogada e aí caprichosamente a bola bate na trave e não entra. A mesma coisa do ataque, do contra-ataque austríaco, né? Agora, só que pro nosso lado. Uma pena a bola do Maranhão não ter entrado, né? Uma ação de rosqueta. Entrou com bastante ângulo, talvez a escolha do chute não tenha sido a ideal, mas acabou escolhendo a rosqueta e a bola toca na trave e a posse de bola para a Áustria, que vai aí conquistando seus 2 pontos, né, vencendo a partida com tranquilidade, controlando o jogo aqui, faltando agora um pouco mais de 10 minutos para acabar o jogo, vai vencendo o jogo por 9 gols de diferença. 27-18, último confronto da seleção brasileira nessa fase. Olha o Maia aparecendo aí mais uma vez, hein, bloqueando tudo. O goleirão brasileiro comemora bastante, até porque a gente já falou aqui, né? Tá fazendo uma boa segunda etapa. Uma pena que no primeiro tempo o Brasil acabou deixando uma vantagem muito grande. Mas olha que defesa, né? Como ele abre ali pra cima da marcação, pra cima do Alkit. Aí o Cid movimenta, faz a distribuição com o Kaique. Brasil tentando o seu gol. Kaique na bola de ponta pro belíssimo gol. Para anotar o dele, Kelvin Barros. Descontar para a seleção brasileira que chega ao seu 19º gol. E o segundo gol aí do camisa número 7 da seleção brasileira.
Já são 20 minutos jogados dessa etapa final, segundo tempo de partida. E a Áustria, né, com o resultado, também vai garantindo a sua segunda vitória consecutiva. Venceu a primeira partida, acabou vencendo a Argentina por 29-23. Belíssima jogada e falta marcada em cima do Mostil. Chegou um pouquinho atrasado ali o Maranhão, dentro da área, chegou de lado no Mostil. Tiro de 7 metros para a Áustria. Como tem paciência para atacar a Áustria, né? Tentou, fixou, mudou a direção, atacou espaço para sobrar lá o Mostil para sofrer o tiro de 7 metros. Para cobrança mais uma vez ele. E vai ele mesmo para cobrança, só que mandou na trave, pegou o rebote, o Maia para cima e de novo acaba sendo marcado ali a irregularidade. Mas o Maia apareceu, ó, primeira vez a bola bate na trave, no rebote. Na verdade é o Asaf, né? O Brasil fez a troca para o tiro o de 7 Asaf, aliás, É muito comum essa troca para o tiro de 7 metros dos goleiros no handball. E aí mudou a cobrança, dessa vez para converter, para colocar lá o Nico Sager. Dá uma levantada ali na torcedora. A torcedora austríaca gostou. Dessa vez não deu ali pro Asaf. Barulhenta a torcida austríaca, né? A meia dúzia que parece uma fanfarra inteira. Né? Não é número grande de torcedor, mas tá fazendo barulho. Desde o primeiro tempo, fazendo barulho o torcedor austríaco. Aí o Brasil trabalha 28-19 no placar. Dessa vez aparece do outro lado o goleirão. E toma contra-ataque. O gol tava vazio. Belíssimo gol da Áustria. E aí vai obrigar a solicitação de tempo, né? Aí o gol totalmente vazio. Aí o Mossil foi só colocar lá para ampliar a vantagem da seleção austríaca. E solicitação do tempo aí de André Vinícius. É uma boa ação de 7 contra 6, né? Mas acabou errando a finalização. Essa bola, Kelvin, Kaique, Diogo e o central. E esses 4 caras vão retornar. Cadê a consciência de jogo? Cadê esse cara chutando aqui, o goleiro já tá aqui e aí tá muito bom. Concentração no jogo. Ei, mantém o 7, atacando o Kaique. Cuidado com esse corredor de chute, cuidado com esse empate. É chute, Cid. Quem buscar essa bola e atacar, não deu. Usar isso aqui, alemão, tá ok. Descer a bola, Aí as palavras do André Vinícius, né? Perguntando aí, Diogo, cadê a concentração do jogo, né? Para os meninos aí da seleção brasileira. Cobrando exatamente aquilo que a gente veio falando aqui, né? O retorno defensivo. A gente, no handball, a gente costuma ter as ações pré-determinadas, não que sejam ações fechadas, esse passa para aquele que aquele vai arremessar. Não, mas existem as ações pré-determinadas para a gente antecipar o retorno defensivo. Se a gente esperar não ter a posse de bola mais para retornar, não funciona. A equipe que está correndo de frente corre mais rápido. Então a antecipação do retorno defensivo é importante. E o Brasil realmente deixou muito a desejar esse aspecto hoje na partida. Jogando 7 contra 6, então, sem o goleiro no risco, isso precisa ser mais ajustado ainda. Chegando na reta final, belíssimo chute ali do Kaique Martins. Descontar, cair para 9 a diferença. Primeiro gol dele aí na partida do Kaique. No belíssimo ataque da seleção brasileira, caindo para 9 bolas de diferença. E aí também, né, os últimos ataques, aí as seleções igualando, né, dos últimos 5 ataques, 2 conversões de cada lado, tanto da seleção brasileira quanto da Áustria. Que vem para o trabalho mais uma vez. Bucci é quem recebe, já faz a distribuição com o Mossil. A inversão já estava sendo parada ali, né? Marcada a irregularidade. O Nico Sager ficou ali no chão, acabou sentindo. Sentiu ali a perna esquerda, né? O tornozelo. Tanto é que o próprio jogador ali da seleção brasileira vai dar aquela amparada. Tá difícil para colocar o pé no chão, vai tentando se restabelecer ali o Nico Sager. Se bateu o joelho na hora que ele foi tentar ele circular nas costas do Maranhão. Aquela pancada, né, que nesse primeiro instante dói bastante. A gente vai ver aí o lance mais uma vez. A bola estava com o Bud. Vamos ver se a imagem vai abrir para pegar o momento que ele caiu. Acabou não pegando, né? Nesse momento aí do passe ele já estava caído ali do outro lado. 29 a 20, Bud de longe, mandou pela rede, do lado de fora.
Aí sai a seleção brasileira para o trabalho nessa reta final, faltando aí um pouquinho mais de 5 minutos para o encerramento da partida. Recebe o Cid. Dele para o Kaique. Que recebe de novo, faz a distribuição com o Cid. Falta marcada para o Brasil. Se fecha bem na marcação a seleção austríaca. Aí o Brasil tenta de longe, não consegue, para no goleiro, o gol tá vazio, a bola na trave. Se lamenta ali o Bogojevic. Mandou na trave dessa vez, porque é isso, né? O Brasil tá indo com 7 jogadores e deixa o gol vazio, que é o risco que corre. O último gol, aliás, foi tomado dessa maneira e quase que toma mais um a seleção brasileira. Se quisesse acertar a trave, não acertava, né? É aquela coisa, né? Tem que lamentar mesmo. Aí o Kaique, na boa distribuição, no bom passe, só que belíssima defesa, rebote do Brasil. Para anotar mais um ali o Lindoso. 29-21 na belíssima jogada, depois de uma baita defesa ali também do Bogojevic. Boa ação do Kaique, né? O Kaique chutou já 2 bolas aí nas situações de 7 contra 6. Quase fez uma assistência, né? Porque o Piper acabou não convertendo o gol. Aí no rebote sobrou lá pro Maranhão fazer o primeiro gol dele na partida. A Áustria tenta responder rápido, falta marcada para cima do Hoffmann. Acabou até sendo puxado ali pela camisa. Já coloca em jogo a Áustria. É o Hoffmann quem vem de novo. Aparece bem. Baita defesa também do goleiro brasileiro do Maia. Aí a seleção trabalhando mais uma vez com o Cid. Na reta final de jogo, 5 minutos. Aí pro encerramento. Bertoldo na devolução com o Cid. Trabalha com o Kaique. Cid na bola de canto de novo pro Lindoso. Fazer mais um. Descontar pro Brasil 29-22. Segundo gol dele na partida. Mas pode dar meio gol aí pro Cid, viu? Bela ação de passe, né? Percebeu ali o primeiro defensor deslizando. Achou o passe lá pro Lindoso, que faz o seu segundo gol no jogo. 7 gols agora a vantagem da Áustria. E o Brasil melhorou, né? Nos últimos 5 ataques, converteu 4. A Áustria converteu apenas 2. Jogando em superioridade numérica, né? 7 contra 6. No risco, conseguiu equilibrar as ações ofensivas. Distribuição, o Hoffmann tenta por ali, puxado, bloqueado. Falta marcada a favor da Áustria. Bud já faz a distribuição, tentou de longe ali o Mócio. Bola acabou desviando, é posse de bola ainda da Áustria. Lembrando vocês, hein, que estão acompanhando no Band Esportes, que amanhã o Brasil ainda enfrenta a Argentina. E agora o belíssimo gol do Mócio para ampliar a vantagem. 5º gol dele na partida, né? Aproveitamento aí de 71% do camisa número 3 da Áustria. Empatando com o Koffler na artilharia do jogo, com 5 gols cada um. Pelo lado do Brasil, o Gabriel Souza fez 4 gols. Aí o Cid, trabalhando com o Bertoldo, Kaique, voltando no Cid. Tenta fazer a distribuição ali mais uma vez. O Cid volta a receber pelo meio. Trabalha o Kaique, belíssimo gol do Kaique Martins. Essa reta final, o segundo gol dele na partida. 30-23. O Kaique é um jogador muito alto, né? Tem um bom lançamento de longa distância. Precisa, às vezes, ajustar esses movimentos, a distância que ele acha da defesa. Mas é um jogador que precisa ser aproveitado, né? Com esse lançamento que ele tem de longa distância. Aí a Áustria vem pro ataque mais uma vez. Mócio era quem estava por ali. Mais uma vez bloqueado pela marcação. Chegou firme ali também o alemão. Aí o Hoffmann vai para a jogada individual. Tentou passar pela marcação de 2. Ficou no meio do caminho. Falta tá marcada em cima dele. Olha aí no detalhe a jogada mais uma vez. Bela ação de 1 contra 1 do Hoffmann agora, no avançado, né, do Brasil. E o Kelvin acabou o alemão chegando atrasado na cobertura e levando aí 2 minutos. Não volta mais para a partida. Nosso Rafael Uglar.
Exatamente, já estamos aí na reta final. Tiro de 7 metros, bem convertido ali pelo Elmar Bon, para ampliar ainda mais a vantagem da Áustria. Resultado que vale lembrar, né, para a galera que está acompanhando, chegando agora também, que não é o resultado ideal, não era o resultado ideal para a seleção brasileira, né? O ideal para a seleção brasileira seria a vitória ou pelo menos o empate, né, para tentar a possibilidade ainda de classificação para a próxima fase. Claro que o Brasil ainda enfrenta amanhã a Argentina, só que para o Brasil já fica muito difícil pela questão de pontuação realmente, né? Já é a segunda partida com derrota. A Áustria, pelo outro lado, é a sua segunda partida com vitória. E hoje a Argentina ainda tem o seu jogo também, né? A Argentina enfrentando a seleção que venceu a seleção brasileira, né? A seleção da Hungria. Se enfrentam hoje essas duas seleções também. A Hungria também venceu o Brasil na primeira partida. Então, essa provável, né, liderança do grupo B permaneça aí entre Áustria e Hungria. Lembrando que as duas primeiras seleções de cada grupo nessa fase é que avançam para a próxima fase aí da competição. Belíssimo chute lá de trás, veio para finalização o Gustavinho. Quando tá aí encerrado, finalizada a partida, 32-24 para a Áustria. Torcedor, claro, da Áustria comemorando bastante. Segunda vitória consecutiva da Áustria na partida.